você acompanha agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Eu sou Maria Alice Dias e você vai ver agora os principais destaques de hoje. Contratações na pandemia. Especialistas em RH afirmam que os mais velhos se mantiveram firmes diante do momento de incertezas e controlaram a ansiedade dos mais jovens. Startup brasileira leva serviços de entrega para a favela em São Paulo, onde empresas tradicionais se recusam a atender por temerem a segurança. Uma competição francesa de queijos coloca a produção do sul de Minas Gerais debaixo dos holofotes e o reconhecimento internacional impulsiona o turismo gastronômico da região. Se tem algo que a pandemia trouxe de bom, foi o olhar dos empresários para os profissionais mais maduros. Segundo especialistas em recursos humanos, os mais velhos se mantiveram firmes diante do momento de incertezas e controlaram a ansiedade dos mais jovens. A diversidade etária tem invadido o mercado de trabalho e a contratação de pessoas acima dos 40 anos já é uma tendência. A Ivani tem 60 anos de idade e hoje trabalha como consultora autônoma. Mas nem sempre foi assim. Ela é graduada em letras, tem pós em administração de empresas, MBA em gestão de tecnologia e formação em coaching. Por 42 anos, trabalhou em grandes empresas em 5 diferentes áreas. O último emprego foi em um banco. Quando surgiu em 2018 uma oportunidade de eu sair num plano de demissão voluntária desse banco, eu já estava com 57 anos. E eu pensei que então era a grande oportunidade de eu sair de uma empresa, né, onde eu fui muito bem acolhida e me desenvolvi, cresci demais lá dentro, mas que é a minha hora também de dar oportunidade para outras pessoas e de finalmente ter coragem de tocar meu plano B. A ideia já era seguir carreira solo, mas antes, a consultora resolveu entender a nova realidade por meio de um curso chamado Reinvente-se. E ali você acaba fazendo muitos contatos, né? Aparecem muitos contatos, aparecem muitas outras oportunidades. Então ela decidiu voltar para o mercado. Começou a enviar currículos para a área de interesse, mas infelizmente, vinha aquele retorno. Olha, não é dessa vez, não está adequado para o perfil de agora, não é bem isso que a gente precisa. O problema seria o fator idade. Um levantamento da consultoria de carreira Robert Half, feito em 2019, mostrou que, na época, 69% das empresas não contratavam trabalhadores com mais de 50 anos. A faixa etária da Ivani. A alternativa para ela, então, foi mergulhar de cabeça naquele plano B. Hoje eu trabalho como coach, né? Mas na área de crescimento profissional, carreira. E felizmente deu muito certo. E agora a consultora se prepara para ministrar palestras. Mas se ainda quiser voltar a trabalhar em uma empresa, este pode ser um bom momento, porque uma nova visão de mercado tem ganhado cada vez mais espaço. Assim como outros braços da diversidade, a etária hoje também é preocupação empresarial, como avalia esta psicóloga, especialista em gestão de RH. Essa é uma tendência mundial, ela é top-down, ela veio de cima para baixo, e as empresas estão tendo que se adaptar a essa questão da diversidade, até para uma questão de aceitação social da própria empresa. E ao longo da pandemia, a formação organizacional com essa diversidade etária se mostrou bem eficiente. Na pandemia, observou-se a dificuldade dos jovens lidarem com esse momento de insegurança, de incerteza. E aí o profissional que mais se sobressaiu, que conseguiu lidar melhor com essa questão, foram os profissionais maduros. Mas essa é só uma das qualidades que os empregadores veem hoje nos profissionais mais experientes, que complementam os atributos dos mais jovens, como afirma este outro especialista na área. Os jovens, eles são super conectados, super tecnológicos, mas eles têm mais facilidade, às vezes, de lidar com a tela, né? Os mais velhos, eles têm jogo de cintura, atenção, olho no olho, para lidar com o cliente, com o colega de trabalho, né? Tem mais calma para lidar com os problemas, já passou por diversas crises, né? Então tem o pé no chão.
além de ter uma experiência profissional e de vida que traz uma visão holística, né, e complementar ao jovem no sentido de ter uma diversidade maior de ideias, de pontos de vista. Segundo o último levantamento do IBGE, a expectativa de vida aqui no Brasil é de 76 anos, sem considerar os efeitos da Covid-19. Levando-se em conta que aqui o início da vida profissional é aos 16, com carteira assinada, aos 40 anos a pessoa não estaria nem na metade da jornada. Então, por que não se recolocar no mercado ou até começar uma nova carreira? E como faz bem trabalhar! São vários os exemplos que provam isso, como a história da avó do Morris, que trabalhou até os 82 anos. Sobre a história dela que eu acompanhei de perto, porque apesar de ela ter trabalhado até tarde, ela estava super bem. E quando ela parou de trabalhar, foi que a saúde dela decaiu. Aí eu comecei a me interessar pelo assunto, estudar envelhecimento da população no Brasil, no mundo, ver que isso estava já acontecendo de forma acelerada, pouco se falava sobre isso. E depois também percebi que a questão do preconceito etário era muito forte no mercado de trabalho e não tinha nenhuma iniciativa olhando para isso. Foi essa experiência de vida que inspirou o empreendedor a fundar a empresa que auxilia na recolocação de profissionais com mais de 50 anos. A Glauciane também teve essa sensibilidade e abriu uma empresa no mesmo ramo. Mas começa com pessoas 10 anos mais jovens, os 40 a mais, que já encontram dificuldades no mercado. Foi essa iniciativa que mudou a vida do Adriano, de 46 anos. Durante essa passagem dos 30 aos 40 anos, eu tive várias oportunidades trabalhando para grandes empresas, como Petrobras, Nuclebras. Eu fui percebendo que essas facilidades que eu tive durante esse período foram diminuindo a partir dos 40 anos. Foi aí que ele ficou 2 anos desempregado, chegou a enviar 150 currículos por semana e nada, até buscar consultoria na empresa da Glauciane. Agora empregado, ele sente que o mercado está mesmo se abrindo para profissionais maduros. Eles estão, sim, investindo mais na senioridade, em profissionais sêniores e que trazem uma bagagem já de conhecimento, de habilidades, de técnicas. Se você tem mais de 40 anos e precisa de orientação para recolocação profissional, acesse os sites mature.com.br e rh40mais.com.br. Os cadastros são gratuitos. Gritando a plenos pulmões, batendo palmas ou tocando campainhas, os entregadores da pioneira Favela Brasil Express entregam encomendas em Paraisópolis, uma comunidade popular da zona sul de São Paulo que as empresas tradicionais se recusam a atender por temerem a segurança. Os moradores de favelas no Brasil enfrentam dificuldades como violência e falta de saneamento básico. Outro problema é que essas comunidades, muitas vezes consideradas áreas de risco, não fazem parte do mapa de serviços de entrega. Pensando nisso, foi criado o Favela Express em Paraisópolis, a segunda mais populosa de São Paulo. O modelo basicamente o morador ele faz a compra pela internet, coloca o seu CEP normal da rua, o centro de distribuição ele vai localizar aquele endereço que foi comprado pelo morador, vai mandar para o nosso centro de distribuição e a partir daqui a gente utiliza moradores que trabalham dentro dessa estrutura para fazer a entrega. Isso só funciona porque os moradores trabalham e conhecem a região. O projeto começou em abril, aproveitando um mapa criado por uma rede de presidentes da rua, destinado a monitorar, durante a pandemia, a distribuição de alimentos e outras doações para as famílias. Quando a gente faz essa entrega na porta do morador, a gente fala que a gente está trazendo dignidade para eles, porque ele se sente pertencente à sociedade, de que ele tem o mesmo direito de receber na porta da sua casa do que um morador de um bairro nobre. Então, além de entregar pacote, a gente entrega alegria. O Favela Express, criado pelo jovem de 21 anos, também dá oportunidade de emprego aos moradores locais. Bom, minha tarefa aqui, eu fico na parte da expedição, ajudando a maioria do pessoal, como vocês estão vendo, separando o pacote, bipando e ajudando da baixa também. Bom, na verdade, a gente faz um pouco de tudo, somos bem quebra-galho.
Às vezes, quando tem algumas remessas paradas, também eu vou pra rua fazer entrega. A aposta deu resultado. A empresa fatura cerca de R$200 mil por mês, com uma média de 1.800 entregas diárias e conta com cerca de 300 colaboradores, entre funcionários diretos e entregadores independentes. Também se expandiu para outras 6 comunidades, incluindo a Rocinha, no Rio de Janeiro, a mais populosa do Brasil, com quase 26 mil residências. E o objetivo é chegar a 50 favelas em 2023. Em 2022, as empresas de telemarketing deverão usar um código padrão para identificar suas chamadas. A nova determinação da Agência Nacional de Telecomunicações foi publicada neste mês no Diário Oficial da União e estabelece prazo de 90 a 180 dias para a implementação da regra, dependendo do tipo de operadora. Entenda na reportagem como vai funcionar. Queixas sobre operadoras de telemarketing não faltam neste portal de reclamações. Tenho recebido insistentemente ligações do número. Sempre me liga várias vezes ao dia para oferecer pacotes e planos. Estamos sendo importunados pelo telemarketing. Mas qual é o limite desse tipo de serviço? O que nós temos observado é que empresas estão querendo fazer telemarketing ativo, estão fazendo há alguns anos, de forma discriminada, usando recursos como robôs, máquinas, usando distintos, números, você bloqueia um número, chega outro recurso de numeração, o uso inapropriado, não advertido, inclusive com ligações para áreas de segurança pública e ao consumidor que tanto está reclamando e tanto tenta cancelar ou bloquear as chamadas e não consegue. Mas a partir de meados de março de 2022, a identificação desse tipo de chamada vai começar a ficar mais clara. E o consumidor vai poder escolher atender ou não a ligação. Por determinação da Agência Nacional de Telecomunicações, todas as empresas que oferecem serviços por telemarketing ativo vão ter de usar o código 0303. O uso do código será obrigatório, assim como a identificação nítida no visor. E a fiscalização para detectar ligações de números fora do padrão determinado ou não identificados será rígida. Mas o legal dessa nova regulamentação é que ela traz para a operadora de telefonia, que é quem cadastra esse telefone, o dever de fiscalizar. Então, a Anatel, se esse tipo de ligação estiver acontecendo bastante, a Anatel vai bater na porta da empresa de telefonia e vai falar, olha, teve essa ligação aqui que saiu da sua base, e, está fora dos padrões, multem você. Então, a Anatel está delegando essa fiscalização para as operadoras, que muito provavelmente vai fechar o cerco com relação a esse assunto. Mas o consumidor também tem de fazer sua parte. A partir do momento que o consumidor perceber que isso não está sendo implementado e vai continuar reclamando nos seus veículos, PROCON, com as próprias prestadoras ou na Anatel, a Anatel vai fazer um enforcement com as operadoras de telecomunicações e, em medida extrema, a operadora vai bloquear aquele recurso de numeração daquela empresa. Ao longo dos últimos anos, a Anatel tomou algumas medidas para conter abusos, como a plataforma Não Perturbe, criada em 2018. Onde você se cadastra para não receber chamadas de telemarketing ativo de prestadoras de telecomunicações que querem fazer oferta de TV por assinatura, banda larga, redes móveis. Depois a Febraban aderiu e também foi bloqueado a parte de ofertas de sistema bancário, mas limitado a essas duas áreas de economia. O PROCON de São Paulo tem uma plataforma parecida, mais antiga e mais abrangente. Era um serviço que foi criado no ano de 2008, por meio de uma lei estadual, que criou o cadastro de bloqueio de ligações de telemarketing. Através desse cadastro, o consumidor se inscreve, relaciona lá os números telefônicos dos quais não deseja ser perturbado por nenhum tipo de telemarketing e 30 dias após a realização dos cadastros, a empresa fica proibida de ligar para aqueles números. Mas algumas empresas burlam a regra. Nessa reclamação feita na internet, o consumidor diz que cadastrou o telefone fixo no serviço Não Me Ligue, mas continuou recebendo as chamadas indevidas. Em casos assim, é preciso agir novamente. O consumidor deve voltar ao sistema, fazer uma reclamação e isso deflagra automaticamente um processo fiscalizatório
pode chegar na aplicação de uma multa de até 11 milhões de reais. Bem, pelo menos agora o consumidor saberá se a ligação vem de uma empresa de telemarketing por meio do prefixo 0303. A dúvida que fica é sobre os possíveis prejuízos das empresas de telemarketing. Hoje, as pessoas já não atendem nenhuma chamada. As pessoas já não atendem porque sabem que são robôs ou são chamadas incômodas. As pessoas já não preferem não atender. As empresas vão ter que se reinventar, né? Se adequar, tornar o uso do telemarketing consciente, voltar, àquela credibilidade que se tinha no passado. A gente quer disciplinar. São mais de 600 mil postos de trabalho. Movimenta bilhões de economia, tanto as empresas que fazem uso de call center e telemarketing, quanto os próprios produtos que são comercializados. Uma sonda espacial lançada pela NASA em 2018 tocou o Sol. Na verdade, ela atingiu uma camada externa da atmosfera solar. Os cientistas afirmam que esse é um marco para a história e para a ciência. Olha só. Pela primeira vez na história, uma nave espacial entrou na camada externa da atmosfera solar chamada de Corona. A nave, que custou cerca de 1 bilhão e 500 milhões de dólares, tem o tamanho de um carro e pode atingir uma velocidade impressionante de 692 mil quilômetros por hora. Mas muitas pessoas podem se perguntar, a nave não derreteu por se aproximar tanto do Sol? A resposta está no material usado para a fabricação. Os cientistas criaram a Parker Solar Probe, como é chamada, com um escudo de carbono que suporta uma temperatura de 1.400 graus Celsius. A nave espacial deve medir as partículas de alta energia, as flutuações magnéticas e tirar fotos para compreender melhor como funciona a coroa solar. A Parker estava a 13 milhões de quilômetros do centro do Sol quando entrou na atmosfera e ali permaneceu por cerca de 5 horas. A nave espacial vai continuar se aproximando do Sol e mergulhando mais fundo na camada externa até a sua órbita final em 2025. Os cientistas da NASA afirmaram que a sonda vai atravessar cerca de 24 vezes a atmosfera durante o restante da missão. A espaçonave provavelmente voltará à atmosfera solar em janeiro, durante seu próximo sobrevoo. Com a chegada do verão, aumenta a procura nas academias. São clientes que esperam recuperar a forma física perdida ao longo do ano. Mas especialistas alertam que não há fórmula mágica para conseguir bons resultados em pouco tempo. E o principal objetivo deve ser combater o sedentarismo. Musculação e atividade física não fazem milagres. O corpo saudável e em forma só é possível com tempo e muita disciplina. Mas nem todos estão dispostos a pagar esse preço e buscam resultados imediatos. Muita gente desiste da atividade física antes mesmo de começar por achar que tem que abrir mão de alguns prazeres. Mas, na verdade, a musculação é um caminho para combater o sedentarismo e melhorar a qualidade de vida. As outras mudanças acabam vindo com o hábito do exercício físico. Com o final de ano e o início do verão, as academias lotam. A Aqua Fitness, por exemplo, uma das maiores de Dourados, o movimento de alunos aumentou mais da metade. Com certeza aumentou bastante, né? Até mesmo com a mudança, né, de normas sobre o Covid, né, que tem um pouquinho mais de flexibilidade, a galera viu necessidade de estar voltando a praticar atividade física. E mais ou menos uns 60% de retorno, né? Quando surgiu a pandemia, teve um boom muito grande em todas as academias, em todas as áreas, mas agora estamos vendo um retorno muito grande dos praticantes. Aqueles que já estavam praticando no período onde começou a pandemia e aqueles que começaram agora nesse pequeno e curto período de tempo. Muita gente procura a academia para deixar o corpo em forma para o verão. Esse especialista garante que resultado rápido é impossível e que a preocupação com a saúde deve vir em primeiro lugar. Uma pessoa totalmente sedentária, né, e até mesmo aquelas pessoas que começam a atividade física e param por um grande período, ela precisa de no mínimo 6 meses para o seu corpo, o seu metabolismo começar a responder ao estímulo que ela está oferecendo. Então, em 2 meses, o seu corpo apenas vai reconhecer os estímulos, né, e vai passar a sofrer menos em relação à falta da atividade física. Márcio Rocha ressalta a importância de criar um hábito regular de atividade física durante todo o ano.
para chegar no verão com o resultado desejado, sem correr riscos. O hábito, na verdade, é o querer, o realizar. É quando você coloca a sua cabeça no travesseiro na noite e no outro dia você já mentaliza que você necessita. O primeiro passo que você tem que fazer é ver a sua necessidade. Sabemos que hoje a atividade física é fundamental para todas as idades, para todos os tipos de pessoas e biotipos de pessoas. Então o primeiro passo é você querer melhorar a sua qualidade de vida. O segundo passo é você procurar uma academia ou até mesmo um profissional que pode te orientar a isso. Levar uma vida fitness não é difícil. Se a pessoa criar o hábito de praticar exercícios e se alimentar sem exagero, não precisa renunciar às festas e nem os pratos que gosta. O importante mesmo é cuidar da saúde e manter o corpo em movimento o ano todo, para não correr atrás do prejuízo apenas quando chegar o verão. Cientistas afirmam que o vulcão de La Palma dá sinais de provável fim da erupção. A erupção do vulcão, que começou em 19 de setembro, é a primeira registrada em 50 anos, na pequena ilha atlântica do arquipélago canário. Ainda não foi excluído totalmente um possível aumento do fluxo. Para que a erupção do vulcão Cumbre Vieja seja considerada oficialmente encerrada, os dados registrados e os observáveis devem se manter nos níveis atuais durante 10 dias. Não há mais fluxo de lava na base do vulcão, enquanto a fumaça só sai de forma pontual. A erupção do vulcão, que começou em 19 de setembro, é a primeira que se registra em 50 anos nesta pequena ilha atlântica do arquipélago canário. A atividade não provocou mortes, mas deixou enormes danos materiais. Mais de 7.000 pessoas tiveram de deixar suas casas. O magma cobriu 1.198 hectares em sua passagem e o fluxo de lava que alcançou o mar se solidificou, criando 2 novas penínsulas que aumentaram a superfície da ilha. A erupção do Cumbre Vieja é a mais longa já registrada na ilha. O fim de ano é marcado por festas e comemorações, mas também por muita preocupação por parte de quem tem animal de estimação em casa. O tradicional show de fogos de artifício é um verdadeiro martírio para os pets e pode funcionar como gatilho para crises de estresse e ansiedade. Pensando no bem-estar dos animais, uma campanha divulgada em São Paulo alerta para o efeito negativo dos fogos de artifício. Uma tradição que ilumina o céu e faz muito barulho. Para algumas pessoas, os fogos de artifício são sinônimo de alegria, comemoração. Mas para outros, representam medo e até revolta. Por pensar em soltar fogos. Eu estou aqui nesse apelo. Eu estou fazendo um apelo. Não solte fogos de artifício. Não solte fogos de artifício. Vocês estão matando pessoas, estão matando pássaros, estão matando os nossos animais, que são nossos filhos. O desabafo dessa mulher foi divulgado na internet após o cão dela ferir a pata por causa dos fogos. Com medo do barulho, o animal tentou fugir e acabou se machucando. Tá aqui meu filho machucado e eu vou levar para o veterinário por causa de vocês. Por causa de vocês. Porque ele tentou fugir e perdeu a perna. Casos como esse são mais comuns em dezembro por causa das festas de fim de ano. O mês se tornou uma verdadeira tortura para muitos animais de estimação, como mostram esses vídeos. Alguns ficam acuados. Outros entram em desespero. Pessoal, olha, tive que ir por dentro de casa, porque aí fica louco, ó, por causa dos fogos, ó. Olha isso. Olha, desespero. E nos casos mais graves, os animais podem até ter convulsões, como aconteceu com esse cão. 5, 4, 3. Para evitar situações como essas, uma empresa de produtos para pets iniciou uma campanha intitulada Fim de Ano Sem Estresse. O objetivo é conscientizar as pessoas sobre os males que os fogos de artifícios podem causar aos animais. Depois do isolamento, todos nós queremos comemorar. E o fim de 2021 tende a ser um dos mais memoráveis dos últimos anos. A maioria de nós quer estar com amigos e familiares.
mas não podemos nos esquecer deles. Para as pessoas que gostam de soltar fogos, não soltem fogos, ou pelo menos optem por aqueles fogos, né, que não tenham estampido, que não façam aquele barulho tão alto. E para quem tem animal de estimação, não deixe seu pet sozinho em casa. Eu acho que esse é um ponto super importante. Obviamente, assim, depois da pandemia, a gente quer aproveitar, a gente quer estar com os nossos amigos, com os nossos familiares, mas a gente não pode deixar também de lado, né, os nossos animais que estão com a gente o tempo todo e que precisam desse amparo. Todo problema acontece porque a audição dos cães e gatos é muito mais sensível do que a dos seres humanos. O barulho dos fogos causa um alto nível de estresse e até crises de pânicos. Em casos mais graves, o pet pode sofrer convulsões e paradas cardíacas. Os cães e gatos têm ouvidos muito sensíveis, capazes de ouvir timbres inaudíveis para nós humanos. Ou seja, se para nós o espetáculo já é barulhento, para eles é um enorme estrondo. Tamanha sensibilidade pode até causar dor no animal ou danificar a audição de um filhote. Outro ponto importante a considerar é que os pets encaram os fogos de artifício como uma ameaça, por ser algo bastante ruidoso e inesperado. Por isso, alguns cachorros com medo de fogos podem ficar agressivos a fim de tentar se proteger. Já outros tendem a fugir ou se esconder ao levar um susto. O incômodo causado pelos fogos motivou até a criação de leis. Alguns locais proibiram a venda de produtos que causam barulho. O estado de São Paulo foi o caso mais recente. Nas cidades paulistas é permitido comercializar apenas fogos que produzem efeitos visuais. E a multa para quem não respeitar pode chegar a R$11 mil. O que fazer, o que o cidadão possa fazer de se sentir prejudicado, né, pela utilização de fogos de artifício, ele pode fazer a denúncia, né, ele pode realizar a denúncia para a Polícia Militar ou para a Polícia Metropolitana do seu município. Tá? Então, se ele tiver conhecimento da fabricação ou do armazenamento, do transporte, ou mesmo da utilização daqueles fogos de artifício, ele pode fazer a denúncia. Mas para quem tiver que enfrentar o problema, a veterinária dá algumas dicas. A principal delas é nunca deixar o pet sozinho e buscar formas de acalmá-lo no momento das explosões. Não o deixe sozinho nesse momento e haja naturalmente para transmitir tranquilidade ao pet. Não o obrigue a fazer nada que ele não queira e não o reprima. Permita que ele faça o que deixa mais confortável, como se esconder, por exemplo. Uma ótima saída para controlar essa questão é entender o pet assustado. Faça carinho, use brinquedo, petisco. Durante essa ocasião é sempre importante. Além disso, vale apelar para algumas daquelas comidinhas especiais que requerem mais tempo para mastigar. Faz exercício, faz. O seu Birajara já aprendeu como lidar com a situação. Todo ano ele tem que dar uma atenção especial para a Mabi. Depois que os fogos começam, a cachorrinha não sai do colo dele. Para acalmá-la, ela vai no colo, até no pescoço da minha sogra, ela chega a pular. E nós ficamos acalmando, né, para ela poder voltar à normalidade. Então, segurando, ela vai parando de tremer, né, para ela se sentir segura quando nós estamos com ela no colo. E o sofrimento não é só da cachorrinha, é de toda a família. Afinal, a Mabi é considerada uma filha pelo seu Birajara. Ela faz parte da família já. Então, quando tem todos esses fogos aí, para mim, eu sou contra. Eu até já conversei com muitas pessoas aí, né, que para não soltar bomba, né, poderia ser só fogos de artifício, né, aqueles fogos sem bomba, porque ela fica totalmente transtornada. E para nós, nós ficamos tristes com isso, né? Lionel Messi ganhou um novo mural na Argentina. O craque foi retratado em uma pintura gigante de 70 metros de altura em um prédio na sua cidade natal, Rosário, no norte do país. Olha só.
A obra intitulada De Outra Galáxia e da Minha Cidade é dos artistas plásticos Marlene Zuriaga e Lisandro Urteaga. Nos emociona muchísimo saber que se replica simplesmente. Estamos muito emocionados em saber que a magia que Léo transmite foi replicada. É a mesma de quando vemos jogar, quando vemos ser, quando vemos se permitir desfrutar de sua paixão. E este gesto, quando ele segura a mão dele no coração, é mágico. Que essa mensagem seja multiplicada por todo mundo. Multiplica esse mensagem para nós em todo o mundo. Os criadores já haviam exposto outro mural no bairro de La Barrada, onde Messi nasceu. Eles garantem que a família do ídolo está de acordo com as obras. A figura de Messi representa a imagem de niño. A figura de Messi representa a imagem de uma criança, de um homem, da magia, da humildade e de uma pessoa que superou muitos obstáculos quando criança por causa do problema de crescimento. Que venceu muitas adversidades de niño, quando tinha seus problemitas de crescimento. Messi ganhou sua 7ª bola de ouro neste ano, mais do que qualquer outro jogador de futebol no mundo. O capitão da Albiceleste liderou a seleção argentina, que conquistou a Copa América em julho passado, após 28 anos de seca de títulos. Uma competição francesa de queijos colocou a produção do sul de Minas Gerais debaixo dos holofotes. E o prêmio foi duplo. Afinal, o reconhecimento internacional impulsionou o turismo gastronômico na região. Vamos ver. Esta região montanhosa no sudeste brasileiro produz queijo de padrão internacional. Em setembro, 57 queijos brasileiros receberam uma medalha no Mundial do Fromage da cidade francesa de Tours, colocando o Brasil no pódio dos melhores do mundo, atrás apenas da França. Muitos são do sul de Minas Gerais, terra onde os garimpeiros chegaram há 300 anos e que agora tem tradição em laticínios. Aqui, as vacas pastam a 1.500 metros de altitude e a produção é feita à mão. É a altitude, a topografia, o clima, a pastagem, a água, todos esses fatores ambientais, eles detêm riqueza microbiológica muito grande, somado ao saber fazer, ao caráter humano, né, a tradição. Tudo essa somatória de fatores confere singularidade no queijo. A tradição em Alagoa remonta ao início do século XX, quando o sapateiro italiano Pasquale Poppa chegou com uma receita de queijo parmesão. Atualmente são 135 produtores, vários deles premiados nas últimas edições do Mundial do Fromage e que representam apenas uma parte dos cerca de 35 mil no estado de Minas Gerais. É um cenário amplo, a concorrência é grande, é um trabalho árduo, difícil, de segunda a segunda. Conseguir colocar o queijo no mercado, conseguir colocar um bom preço para a gente não desistir. Essas são as dificuldades, né? O reconhecimento internacional valorizou os queijos da região. Por exemplo, o premiado Santo Casamenteiro, queijo azul cremoso com damasco e nozes em formato de bolo de casamento, levou a empresa com mais de 90 produtos a aumentar a produção em 30% em 3 anos. E aí, conforme a gente foi valorizado no berço dos queijos finos do mundo, aí os brasileiros começaram a olhar um pouco para dentro de casa. Vamos ver o que a gente tem de bom aqui dentro e vamos valorizar, vamos conhecer os nossos sabores, vamos conhecer as nossas tradições, vamos resgatar isso. Além disso, os prêmios impulsionaram um turismo gastronômico na região. Depois do prêmio da França, a gente conseguiu vir mais turista, a gente fez a queijaria nova, vendeu mais queijos, valorizou o queijo. Foi tudo mais, ajudou muito mais a gente. Foi uma coisa muito boa que aconteceu. Apesar da fama, a legislação brasileira exige muitas condições para vender queijo em todo o país e dificulta a exportação. A maioria dos produtos da região tem apenas autorização de comercialização municipal. Mas os produtores estão confiantes de que os prêmios vão fazer com que os brasileiros valorizem o sabor do queijo artesanal e que o governo facilite as normas a nível federal. Para manter as vendas durante a pandemia, muitos donos de restaurantes encontraram uma alternativa. Como os clientes não podiam chegar perto para sentir o aroma, a saída foi literalmente aguçar o paladar do cliente, caprichando nas fotos dos pratos. É o food styling. Ajeita as taças, confere a luz, reposiciona as tábuas e voilá! Cenário perfeito para o início da sessão de fotos com a técnica de food styling. Bom, o food styling basicamente é uma técnica que a gente usa para produção
né, de pratos, enfim, dentro da gastronomia. E o ideal é que a gente sempre conte uma história como se eu fosse montar um cenário. Um cenário gastronômico com formas, cores, ingredientes. Detalhes que transmitem uma ideia do sabor do prato. Contam a história dele. Mostram de onde veio e para onde vai. Eu vou colocar uma mão, por exemplo, para humanizar essa foto, para que a pessoa entenda, por exemplo, o tamanho do alimento. Os elementos são selecionados a dedo. Porque eu preciso que o tomate ele seja perfeito, para eu não ter que trabalhar essa foto numa pós-produção. Então, eu quero esse tomate, a gente passa horas no mercado procurando os itens perfeitos. Então, eu quero um tomate que não esteja machucadinho, eu vou cortar ele, né, com o maior cuidado possível, para ele aparecer, né, na foto sem que ele esteja serrilhado. Então, a gente tem todo um cuidado, essa técnica, na escolha do ingrediente, no posicionamento do prato, porque a gente tem ângulos diferentes que a gente pode tirar foto. E o resultado é esse, aquele prato de comer com os olhos. Nunca essa máxima fez tanto sentido como agora, após o início da pandemia, quando a técnica finalmente ganhou força, apesar de existir há muitos anos. Com o isolamento social, a busca por especialistas dessa área cresceu, porque para trabalhar com delivery, muitos restaurantes tiveram de se reinventar. Aí a fotinho do cardápio físico teve que virar aquela foto de rede social. Mas, segundo a especialista em food styling, na época eram poucos os profissionais qualificados. E ainda são. Ela, por exemplo, se especializou bastante para chegar até aqui. Aos 17, começou a fazer gastronomia. Foi chefe de cozinha, fez mestrado no exterior, se apaixonou por publicidade e decidiu fazer outra faculdade no Brasil. Depois fez curso de fotografia e food styling. E hoje, aos 28 anos, é consultora de marketing gastronômico especializada em food styling, com atuação em mídias sociais na área de planejamento e produção de conteúdo. É isso mesmo. Além da cabeça pensante, agora ela também é artista por trás das câmeras. Hoje em dia eu consigo traçar a estratégia, então o que a gente precisa produzir de conteúdo. Então o que eu vou entregar hoje dentro das redes sociais e canais de comunicação, e eu consigo, junto com outros profissionais, produzir esse conteúdo. Então a gente produziu o cardápio, eu auxilio na produção do cardápio, e aí a gente monta. Então eu monto uma mesa, aí a gente faz toda a parte de food styling, prepara a comida, trata todas as imagens e cria a campanha. Então, é um processo longo. E apesar de toda essa produção, o que importa aqui é trabalhar com a verdade, porque foto não segura a clientela. Uma pesquisa realizada por uma empresa de consultoria para food service, em parceria com a Associação Nacional dos Restaurantes e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, mostra que 96% dos consumidores não compram novamente no mesmo estabelecimento quando se sentem enganados no quesito expectativa-realidade. A nossa tendência sempre é trabalhar com a verdade, principalmente com pequenos e médios estabelecimentos. Então, eu não sou uma rede de fast food, por exemplo, que vai fazer uma mega produção publicitária para uma televisão. Então, não. Se eu posso dar uma dica para quem está fazendo isso para o seu próprio negócio, enfim, é trabalhar com o seu produto sem maquiar muito, para a gente não frustrar ninguém, e trabalhar com muita luz, então próximo de uma janela, às vezes aqueles espelhinhos quadrados, posiciona ele de um lado que ele não vai aparecer, para refletir a luz que está vindo da janela no seu alimento. Então a gente ganha mais textura, a gente ganha mais profundidade, para a gente apenas potencializar o que você já tem. Por meio de dicas como essas, encontradas em livros e na internet, o Cristiano se descobriu fotógrafo de alimentos em meio à pandemia, quando perdeu o emprego e, por hobby, desenvolveu o food styling. Quando a gente começou a ficar em casa, né, todo mundo precisou se reinventar ou procurar alguma coisa para fazer. Eu fui estudar mais sobre fotografia. Eu gosto de cozinhar. Comprei livros de gastronomia na pandemia. Eu gosto bastante, então eu me interessava em fazer um macarrão caseiro. E foi até engraçado, porque eu postava uma foto minha no Instagram e tinha poucas curtidas. Eu postava um macarrão que eu tinha feito, então tinha muitas curtidas, muitos comentários.
E eu pensei, eu falei, nossa, aqui pode ser um caminho, né? Aí ele resolveu se profissionalizar. Fez um curso de fotografia e começou a ganhar dinheiro com um novo projeto. Porém, ainda não consegue se manter só com food styling. Faz outros tipos de campanhas. Mas confessa. No ramo de gastronomia, eu ainda continuo trabalhando e eu ainda continuo pesquisando assim pessoalmente, porque é um hobby que eu gosto muito de fazer. Então, quer dizer, de tudo que você fotografa, comida seria a sua preferência ou não? Sim. Assim como todo negócio, esse também tem seus desafios. E para ter sucesso, é importante se especializar. E dá para ganhar dinheiro, porque se você faz um trabalho especializado, é uma demanda recorrente, não é uma demanda de uma vez só. Então, a gente tem sessão de Páscoa, a gente tem sessão de Dia dos Namorados, a gente tem sessão de fotos de N momentos durante o ano. Então, alguém que queira realmente se especializar, fotógrafos que trabalham em outras áreas, aposta num curso de food styling, porque essa é uma demanda que ela só tende a aumentar, porque está todo mundo indo para o digital. Então, assim, é um mercado que ele ainda está muito carente. Então, eu acho que super vale a pena. E o Fatos em Foco fica por aqui e volta no próximo domingo, em 2022, com mais novidades. Se quiser rever as reportagens desta edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia, um excelente domingo para você e um feliz ano novo. Tchau!